falar sobre cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Para tirar todas as nossas dúvidas, hoje eu recebo o Dr. Lucas Vasconcelos. Ele é neurocirurgião, membro titular da Sociedade de Neurocirurgia. Já está nos nossos estúdios. Não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Já tem alguma dúvida aí? Quer saber se o seu problema pode ser resolvido com uma cirurgia endoscópica que é minimamente invasiva? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso também. Tem dúvida? Liga para cá. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participação também pelo Twitter, @consultadoutor, e pelo e-mail, consulta@rittv.com.br. Doutor Lucas Vasconcelos já esteve aqui conosco antes. Obrigada por ter vindo novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre um prazer te receber. Hoje a gente vai falar sobre essa cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Primeiro que muitas pessoas sentem dores na coluna, né? Então é uma coisa comum. Sempre alguém já teve ou sofre disso cronicamente, né? Sim. As pessoas te procuram para saber se essa cirurgia pode resolver o problema delas, porque também existe um grande medo, né, de uma cirurgia de grande porte na coluna. Isso. Existe, pela Organização Mundial de Saúde, um dado concreto que 80% da população vai ter dor na coluna pelo menos uma vez na vida. Então, a quantidade de pacientes que nos procuram é enorme. E com a divulgação da informação, com acesso à internet dos pacientes, vemos um número grande de pacientes que vêm até nós no consultório já com um diagnóstico de uma hérnia de disco e querendo ser operado de uma forma minimamente invasiva. A cirurgia endoscópica ainda é muito pouco realizada, mas alguns pacientes já procuram o médico no consultório com a intenção de fazer uma cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Não é tão comum, mas o número tem aumentado. Tá. Quais problemas... Então, antes da gente falar da cirurgia endoscópica por si só, né? Então, vamos falar das minimamente invasivas. Sim. Quais são os problemas que podem ser resolvidos por essas cirurgias que invadem menos, né? Sim. Hoje, a gama de tratamento da cirurgia minimamente invasiva e endoscópica, sendo uma delas, é enorme. Então, a gente trata desde hérnias de disco, problemas como dores na coluna, pacientes com tumores na coluna, pacientes com fraturas de coluna que precisam ser corrigidas, podem ser tratados por uma cirurgia endoscópica. O grande foco e o grande número de pacientes estão direcionados para pacientes com fratura e para pacientes com hérnias de disco. Porém, pacientes com tumor, com quadros infecciosos, com quadros degenerativos também podem ser operados pela cirurgia endoscópica. Tá. O que não dá para ser operado com uma cirurgia minimamente invasiva? A cirurgia minimamente invasiva, ela tem algumas limitações, como cirurgias de grande porte. Então, se temos um paciente com uma deformidade de coluna, como uma escoliose, uma malformação muito extensa, que acometa vários segmentos da coluna, ela não deve ser operada da forma minimamente invasiva. Ela deve sim ser operada da forma tradicional, que é uma cirurgia com um grande corte e um risco um pouco maior do que a cirurgia minimamente invasiva. O risco é maior pelo corte que se faz, pela amplitude disso, porque ao mesmo tempo você abre mais, mas você enxerga melhor também, não? Isso é uma verdade. A cirurgia aberta tradicional, temos a anatomia na nossa frente, algo que a gente conhece muito e torna o procedimento mais fácil. Porém, com o desenvolvimento da técnica minimamente invasiva, essa dificuldade técnica ela acaba tornando-se o mesmo risco e a mesma dificuldade que uma cirurgia aberta. Porém, uma grande cirurgia com um grande corte, o paciente fica com uma grande lesão, tem mais riscos de infecção, o paciente sangra mais, ele tem uma dor maior por uma lesão de um tecido
maior do que numa cirurgia minimamente invasiva, tem uma recuperação um pouco mais lenta do que numa cirurgia minimamente invasiva. Tá. Você trouxe alguns instrumentos para mostrar para a gente ter ideia, né? Quando a gente fala minimamente invasivo, pra gente é uma coisa, pro médico pode ser outra. Então eu gosto quando os profissionais trazem os equipamentos pra gente ter ideia mesmo de que tamanho é esse corte. Perfeito. O que a gente pode mostrar então? Eu trouxe aqui para vocês um endoscópio, um neuroendoscópio, que ele é utilizado para cirurgia de coluna, e algumas pinças que são utilizadas com este endoscópio. Se formos comparar aqui com o tamanho do meu dedo, o endoscópio é menor do que o diâmetro do meu dedo. Então, o corte vai ser consequentemente menor do que o diâmetro de um dedo. Antigamente, quantos pontos são necessários para fechar? Ponto apenas já resolve o problema. Uma cirurgia aberta, muitas vezes, são 30, 40 pontos. Certo. Tá? Eu tenho aqui um exemplo na tela do meu computador do instrumental sendo utilizado num paciente. Então, vocês podem ver que geralmente usamos 3 portais para cirurgia endoscópica. Fazemos 3 furos. Apenas 3 pontos já são suficientes para suturar e corrigir essa ferida. Enquanto antigamente era um grande corte, em torno de 20, 30 centímetros, e às vezes até 40 pontos eram necessários para fazer uma cirurgia deste porte. A gente falou então que é minimamente invasiva, você faz aí com 3 incisões, então 1 ponto em cada um deles. Eu quero saber de onde isso é feito. É no centro cirúrgico? Sim. Precisa da anestesia também? Sim. Como é isso? Sim. Talvez falando um pouquinho de quanto tempo essa cirurgia é feita, né? Ela começou a ser realizada na década de 90, né? Principalmente na Europa. A Alemanha é um grande centro de cirurgia endoscópica. No Brasil, há mais ou menos 10 anos ela já vem sendo feita, mas ainda com poucos profissionais especialistas na cirurgia endoscópica. Essa cirurgia, ela precisa ser feita no centro cirúrgico. Então, o paciente precisa ser internado, precisa de uma anestesia, muitas vezes uma anestesia geral, né? E precisa ficar internado muitas vezes 1 dia ou no máximo 2 dias para uma recuperação. Essa é uma das grandes vantagens. A gente faz uma cirurgia endoscópica e muitas vezes o paciente vai embora no mesmo dia. Enquanto antigamente ele precisava ficar 5, às vezes 1 semana internado. Então quer dizer que o tempo de internação dependia muito também do corte, porque o que você vai mexer lá dentro é praticamente a mesma coisa, você vai resolver o problema. O acesso e o tratamento... Isso é que fazia com que a pessoa ficasse mais tempo no hospital. Isso mesmo. O paciente ele vai ter o mesmo tratamento e vai ser corrigido do mesmo problema. Ele vai ter uma hérnia que vai ser retirada. Porém, o corte dele vai ser muito menor. Então, o paciente vai sangrar menos, não vai precisar tomar sangue, vai ter menos dor, vai poder andar mais rapidamente e vai se sentir bem muitas vezes no mesmo dia. Então, ele sai do centro cirúrgico muitas vezes andando já. Enquanto que antigamente, com o corte, ele tinha muita dor, precisava tomar medicamentos analgésicos potentes, como morfina muitas vezes. Hoje não é necessário sempre? Na maioria das vezes não, né? Temos pacientes que ficam internados e tomam uma dipirona, um analgésico simples, já é suficiente para controlar a dor desse tipo de cirurgia. Tá. Quem são esses profissionais? Porque a técnica faz 10 anos que vem sendo utilizada aqui no Brasil. Então, nesse tempo, os profissionais foram indo atrás de buscar essas informações. E os pacientes, tendo essa informação, também cobram do profissional. Claro. Olha, mas eu vi na televisão, por exemplo, uma cirurgia minimamente invasiva. Eu queria fazer isso. Hoje, a gente tem mais profissionais. Você é neurocirurgião. Isso. Quais outros médicos podem fazer essa cirurgia? O médico que vai realizar um procedimento de coluna, ele tem que ser especialista em cirurgia da coluna vertebral. Então, existem 2 profissionais que podem realizar esse procedimento e que são aptos, desde que tenham feito uma especialização e tenham conhecimento da técnica, que são os neurocirurgiões ou os ortopedistas. Tá? Então, existem tanto neurocirurgiões especialistas em coluna, que é o meu caso, como ortopedistas que são especialistas em coluna. O mais importante é perguntar ao profissional: o senhor é especialista em cirurgia de coluna? Né? Tanto um ortopedista quanto um neurocirurgião podem ser como podem não ser.
Então, o ideal é fazer com um profissional que é especialista em coluna. Que tenha feito uma especialização, que tenha feito cursos fora do Brasil e que tenha já uma experiência comprovada na técnica. Tá. Tem mais perguntas sobre a técnica? Agora a gente fala com o Antônio, que liga aqui pra gente do sul do país, ele fala de Joinville. Olá, Antônio, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Boa tarde para você. Tá? Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Ok. Doutor, é o seguinte, eu tenho uma mianopatia em C3 causado por radioterapia. Eu tive um câncer de garganta e com esse tratamento queimou a medula C3, né? Isso já tem 10 anos mais ou menos e eu perdi os movimentos. Com essa mianopatia me causou a perda dos movimentos do lado direito e a sensibilidade do lado esquerdo. Então eu fiquei com o lado esquerdo um pouco de movimento, mas sem sensibilidade. O lado direito com sensibilidade e sem movimento. Segundo eu tenho pesquisado, consultado em Joinville, em Curitiba, não existe tratamento para esse tipo de lesão. Existe alguma possibilidade, alguma cirurgia que possa ser feita? Boa tarde, Antônio. A sua lesão na coluna vertebral é uma consequência muito comum da radioterapia, que é uma lesão actínica pela própria radioterapia em cima da sua medula. Ele gera uma lesão, na maioria das vezes, irreversível. Ou seja, o neurônio, a medula, ela é machucada, ela é lesada, forma uma cicatriz na qual não tem melhora ao longo dos anos. Muitos pacientes perdem o movimento, perdem a força, perdem a sensibilidade, como o seu caso. As técnicas cirúrgicas não podem resolver este problema. Existe uma esperança das células tronco, que vem sendo muito estudadas, mas ainda não há nada comprovado e nada efetivamente em uso para o tratamento do seu problema. Então, o que eu sugiro é fazer um segmento com o seu médico, ter um bom fisiatra, um médico especialista em reabilitação, para que você mantenha a sua musculatura ativa, o movimento dos membros, para que tenha uma melhora do padrão motor. Porém, a resolução da lesão da sua medula, infelizmente hoje, não temos uma solução ou um tratamento específico. Quem sabe no futuro. Tá, aproveito então para agradecer a participação do Antônio, que falou com a gente de Joinville, em Santa Catarina. Obrigada, Antônio, pela participação. Agora, tem como, você falou então, essa lesão é uma consequência de um tratamento contra o câncer que ele fez, né? A radioterapia. Tem como evitar esse problema? Porque uma vez que você tem que tratar o câncer, você não tem alternativa, né? Tem como evitar? Sim. A radioterapia na região cervical é um problema grave, porque o espaço da região cervical, ele é muito pequeno. E a irradiação promovida pela radioterapia, ela é uma irradiação muito ampla e que acomete vários órgãos. Se a radioterapia for feita com uma intensidade muito grande, com um poder de lesão das células com uma intensidade alta, o calor gerado por essa terapia vai lesar a medula. Então, é algo que é imprevisível, uma porcentagem alta de casos existem e, em consequência disso, a prevenção seria uma radioterapia parcimoniosa e com grande cuidado e num lugar de excelência, para que não haja uma lesão muito extensa que chegue a cometer a medula. Mesmo assim, não dá para garantir que não haveria esse tipo de problema. Não. O importante, nesse caso, é tentar a cura do câncer e o tratamento das células cancerígenas. Agora, com o apoio de um fisiatra, de repente trabalhos de fisioterapeutas também podem ajudá-lo? Sim, o fisiatra, ele é um médico especialista na reabilitação. Tá. Junto com o fisiatra tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de fisioterapeutas, que vão trabalhar tanto postura, quanto a funcionabilidade dos movimentos e trabalhar junto com o fisioterapeuta um fortalecimento muscular para que o paciente melhore e tenha mais qualidade de vida. Tá, tem que estimular então essa musculatura, né? Quanto mais estimular, melhor é a recuperação do paciente. Tá. Você falou que os profissionais, a gente tem que perguntar para os profissionais se eles são especialistas em cirurgia de coluna. Agora,
A gente ainda precisa ir para fora do país para fazer esse tipo de especialização? Ainda ou não? Existem centros aqui no Brasil que têm a possibilidade, que têm a especialização e têm a prática da cirurgia endoscópica. Eu sou formado na Santa Casa de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de realizar esse tipo de procedimento. Porém, a minha especialização em cirurgia endoscópica foi na Alemanha. Sabemos que a Alemanha e Estados Unidos está um passo à frente dos centros educacionais do Brasil. Porém, os centros de excelência, como o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, a Escola Paulista, tem essa especialidade e fornece esse treinamento para os médicos que tenham interesse. Porém, devido à facilidade e a quantidade de serviços que realiza esse procedimento fora do país, muitas vezes é mais fácil você ter o acesso a essa nova técnica indo para uma Alemanha, indo para os Estados Unidos, um país como esse. Você trouxe um modelinho aqui para a gente mostrar. Eu queria que você mostrasse que lesão que a gente tem aqui na coluna. Se dá para a gente fazer aí uma cirurgia endoscópica. Sim, essa seria uma das técnicas, uma das patologias mais utilizadas para o tratamento endoscópico. Como a gente pode ver, entre uma vértebra, para quem que eu posso mostrar? Vou virar aqui para a gente mostrar. Isso. Perfeito. Entre uma vértebra e outra, a gente tem o disco. Tá. O disco é o amortecedor da coluna. A gente pode ver nesse modelo um abaulamento nesse disco. Tá? Assim, isso. Esse abaulamento, ele está comprimindo um nervo. Tá. E está dando a dor irradiada para a perna. Tá. O problema é aqui, né? Isso, no disco. Tá? Então, o conteúdo do disco saiu para trás e está comprimindo o nervo. Tá. Com a técnica minimamente invasiva e endoscópica, a gente consegue, através da pele, introduzir o endoscópio. Perfeito. Até o disco intervertebral. E aqui, através destas pinças... essa pinça ainda vai no meio Ela vai dentro do endoscópio. Legal. Tá? Então, a gente consegue retirar o portal aqui de trás. Legal. Então, isso é um instrumento só, na verdade. É um instrumento só. Tá. No qual a gente consegue introduzir um portal. Tá? E lá dentro do disco, a gente consegue abrir... olha o detalhe aqui, gente, da movimentação aqui, ó. Tá? Eu estou comandando isso. Eu consigo ir lá, morder o disco e puxar. E eu vou aos pouquinhos, puxando, retirando esse disco doente. Perfeito. Tá? Com um corte de meio centímetro muitas vezes. Quanto tempo de cirurgia? Cirurgia ao redor de meia hora. Rápido? Uma cirurgia super rápida para esse tipo de problema. Se for o caso de uma fratura, uma cirurgia mais complexa, tem cirurgias que demoram 6 horas. Mas para uma hérnia simples, em torno de meia hora. Toda hérnia de disco precisa de uma cirurgia? Não, a minoria delas. Então, de 90% dos pacientes que chegam ao consultório com a hérnia de disco, a maioria deles é um tratamento conservador. Em torno de 10% desses pacientes vão exigir um cuidado especial e em torno de 5% desses casos são operados. Então, no total de pacientes com hérnia de disco, cerca de 2 a 1% deles são submetidos a uma cirurgia. Os demais fazem que tipo de tratamento? Fisioterapia, acupuntura, pilates e fortalecimento muscular são os principais. Tem que fazer sempre, né? Tem que ser uma rotina. Não é uma coisa que vai regredir e vai sumir. Não, a doença da coluna ela é uma doença degenerativa crônica. Ou seja, ela vai se desenvolvendo e vai progredindo até o fim da vida. Então, o paciente tem que se cuidar até o fim da sua vida, porque o problema da coluna vai sempre piorando. Então, cuidados, manter o peso, tem que fazer atividade física, tem que evitar carregar muito peso, tem que ter uma boa postura, né? Então, é um cuidado contínuo e para sempre. Que todo mundo devia ter, não? Com certeza. Todo mundo pode ter um problema na coluna. Tem algum fator genético? Sim, hoje a gente estuda muito o fator genético e a gente já sabe que filhos de pacientes com problema na coluna vão ter uma possibilidade maior de ter esse problema
devido a alterações celulares no disco intervertebral. Então a gente já sabe que o disco doente, ele tem fatores de morte celular. Tá? Então, pacientes que são filhos de pacientes com problema na coluna e que já têm uma tendência a ter a hérnia de disco, vão ter uma chance maior de desenvolver uma hérnia do que alguém que não tem um histórico familiar. Além disso, a gente já sabe que o fumo é um fator importante, o colesterol também é um fator importante no organismo, né? Até para os problemas de coluna. Até para os problemas de coluna. Por quê? O fumo, por exemplo, ele gera uma diminuição da irrigação sanguínea do disco intervertebral, a famosa aterosclerose em pequenos vasos que irrigam o disco. Eles geram uma falta de sangue no disco e um desgaste, uma lesão desse disco numa velocidade maior do que numa pessoa que não fuma. Então, o fumo também é prejudicial para problemas da coluna intervertebral. Então, todo mundo deveria se cuidar, ter uma boa postura, não engordar, manter uma atividade física, evitar atividade física bem feita, bem feita, com orientação e moderada. Senão pode prejudicar. Isso que a gente vê em atletas, por exemplo, de alta performance. Quem não tem nenhum problema, vamos imaginar alguém que esteja com a coluna super saudável, não tem nenhum problema, é uma daquelas pessoas sortudas que até hoje nunca tiveram, então, nenhuma dor na coluna. Sim. Começa a fazer atividade física porque todo médico fala que tem que fazer atividade física. Só que não faz atividade física adequada, não faz moderada, bem supervisionada, nada disso. A pessoa pode vir a ter um problema? Sim, isso é cada vez mais comum, né? A busca por um corpo ideal, o excesso de atividade física em academia, o excesso de musculação tem gerado hérnias de disco cada vez mais em pacientes muito jovens. Então, quantos anos? O que é muito jovem? Eu tenho um paciente de 19 anos de idade no consultório com hérnia de disco lombar importante. Tá? Então, cada vez mais as pessoas têm tido problemas mais cedo e por falta de orientação e por exageros. Então, tudo tem que ser muito regrado, nada em exagero e com muito cuidado. Profissionais do esporte, atletas que trabalham com impacto, também tem muito esse problema. Jogadores de vôlei, jogadores de basquete, é algo muito comum mesmo. Porque é o dia inteiro no impacto, forçando, acaba que lesa... Ainda que esteja supervisionado, em forma, sem sobrepeso, o impacto vai prejudicar. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho? Agora a gente atende mais uma ligação. Quem quer falar conosco agora é a Célia, do Mato Grosso. Olá, Célia. Boa tarde para você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Fica à vontade, pode perguntar. Então, eu tenho... Doutor, eu tenho uma hérnia de disco na lombar e essa hérnia lesionou, perdi o movimento do meu pé esquerdo. Tive como se fosse um choque e no mesmo instante, quando eu fui medicada, que passou a dor, eu já estava com o movimento do meu pé comprometido. Eu fui ao médico, ele me disse que não havia nenhuma cirurgia nem nada que pudesse garantir que eu tivesse o movimento do meu pé novamente de volta. E aí eu queria saber do senhor se tem alguma possibilidade de uma cirurgia que eu possa ter o movimento novamente. Sim, Célia, o seu problema é muito comum e a gente vê com muita frequência. Provavelmente a sua hérnia seja uma hérnia grande que esteja em contato e lesionando o nervo, o chamado nervo ciático, que vai até a perna e gera o movimento, né? Tudo vai depender de quanto tempo você está com esse nervo lesionado, tá? Quanto antes você for operada, maior a possibilidade de você ter uma melhora. Então, um paciente com uma lesão motora por uma hérnia de disco deve ser operado na urgência para que ele tenha uma maior possibilidade de melhorar. Então, o seu problema deve ser tratado, a possibilidade de melhora existe, mas vai depender muito de quanto tempo o déficit está no seu corpo. Se for recente, em torno de 1 mês até 3 meses, a possibilidade é muito grande dele reverter e a senhora voltar a ter o movimento normalmente. Mas,
Caso o seu problema já venha de 5 a 10 anos, muito provavelmente seja uma lesão irreversível, mesmo fazendo a cirurgia. Então, frente a um paciente que perdeu o movimento da perna, ficou fraco por uma hérnia de disco, ele tem que ser operado na urgência. Tem prioridade, né? Tem prioridade. Temos que ver o seu caso, analisar. Eu sugiro que você procure um especialista em coluna para avaliar e ver a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Mas, frente ao que a senhora passou para mim, está indicado um tratamento cirúrgico, né? E com urgência, o quanto antes, para ter uma maior possibilidade de melhora. Tá. Então, agradeço a Célia do Mato Grosso, que ligou para cá, fez a pergunta dela. Doutor, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a Célia trouxe aqui para a gente o problema dela, que é uma hérnia de disco na coluna lombar. Hérnia de disco pode acontecer em qualquer parte da coluna vertebral. Daqui a pouquinho, o doutor Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião, esclarece isso para nós. Também quero saber sobre os esportes de impacto, como é que isso funciona, se a gente pode ter alguma lesão. E os mais comuns, né? Então, criança que carrega mochila pesada, se isso pode provocar um problema aí mais para frente. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida, liga para cá, participe ao vivo com a gente. 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Hoje eu recebo o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião e está tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre esse assunto, que muita gente tem dúvida, porque dor na coluna é muito frequente, é uma das dores mais populares, né, doutor? O doutor até comentou aqui com a gente. Então, se tem que fazer alguma cirurgia, a gente quer saber se dá para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né? Colocação de prótese, por exemplo, doutor. Sim. Não dá para fazer com a cirurgia? Dá para fazer, né? É uma grande evolução hoje, a fixação da coluna percutânea. Então, podemos fazer a fixação com parafusos, né, na coluna vertebral de uma forma minimamente invasiva. Apenas com um furinho, conseguimos a introdução de um parafuso e a fixação de uma coluna vertebral. E mais uma vez é a grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva. Risco baixíssimo de infecção, risco baixíssimo do paciente necessitar de transfusão sanguínea, baixo risco de uma dor crônica por uma lesão muscular, né? Uma recuperação muito mais rápida. Muitas vezes o paciente no dia seguinte vai para casa após uma cirurgia de colocação de parafusos na coluna. Tá. Então é uma evolução tremenda a cirurgia minimamente invasiva para a colocação de parafusos. A nossa telespectadora Célia, que ligou para cá do Mato Grosso, falou que tem hérnia de disco na coluna lombar. Então, isso abre aí uma outra dúvida. Hérnia de disco pode acontecer em qualquer parte da coluna? Pode acontecer em qualquer parte da coluna, tanto na cervical, que é na região do pescoço, quanto na torácica, que é na região do peito, quanto na lombosacra, que é na região lombar, como a da dona Célia. A mais comum são as hérnias na região lombar. Depois dela... Essa região fica mais sobrecarregada? Sim, por isso? Porque ela, pela gravidade, ela fica mais baixo e sustenta um maior peso do que a região cervical, por exemplo. Agora, outra coisa que eu perguntei aqui para o doutor, fuçando um pouquinho nessa maquete que ele trouxe, é que aqui a gente tem duas hérnias de disco, elas estão em posições diferentes. Isso. Eu perguntei para ele se tinha alguma diferença. Então, a hérnia está aqui, mais nessa parte do meio, e a outra está aqui mais nessa lateral. Isso. A gente tem a hérnia de disco, ela pode ser tanto mediana, como nesse caso, que ela está bem no meio, tá? Ela pode ser lateral, tá? Um pouquinho mais... Essa aqui seria uma extremo lateral. Tá. E pode ter uma intermediária entre essas duas. A diferença no padrão das hérnias é que a extremo lateral, como essa aqui, ela fica em contato direto com o nervo no forame. Então elas são mais graves e são as hérnias que dão a fraqueza na perna na maioria das vezes. Porque uma hérnia foraminal, ela comprime o nervo bem num espaço pequeno e gera para o paciente um déficit motor. Então, a dona Célia que ligou para nós, provavelmente ela tem uma hérnia
extremo lateral, uma hérnia foraminal, comprimindo o nervo no forame intervertebral e gerando uma lesão muitas vezes irreversível. Agora, nem toda hérnia de disco precisa de cirurgia. Essa, por exemplo, aqui? Essa seria uma hérnia pequena, uma hérnia mediana e que na maioria das vezes não precisa ser operada. Tá. Então, é uma hérnia que muitas vezes dá uma dor na coluna, discreta, mas que não irradia para a perna. É uma dor moderada e que, na maioria das vezes, melhora com uma fisioterapia, melhora com um tratamento conservador, ou seja, não precisa de um tratamento cirúrgico. Tá. Mas vai ter que fazer esse tratamento sempre. E quem operar? A pessoa operou, então, no caso é cirúrgico, tem risco dessa hérnia voltar? Sim, esse é um problema que tem que ser esclarecido para o paciente e tem que ser dito. A hérnia de disco operada, ela tem uma porcentagem de 10 a 20% delas que recidivam. Ou seja, o paciente operou a hérnia de disco, depois de 10 anos ele tem de novo uma hérnia no mesmo local. E aí, o paciente vai reclamar com você? Vai reclamar com o médico. Mas você já avisa, né? A gente já avisa. Já avisa que pode acontecer, porque Sim. de repente, sem essa informação, o paciente acha que a cirurgia não foi bem feita. Sim, e é uma possibilidade. Então, sempre que aparece um paciente no consultório com uma recidiva, que foi operado já há um tempo atrás, eu pergunto, o senhor ou a senhora fez o tratamento direitinho? Ah, também não fiz. Tem esse detalhe. O senhor emagreceu? Ah, não emagreci. O senhor deixou de carregar peso? Ah, não deixei. Então, aí é um paciente que tem uma alta chance de ter uma recidiva da hérnia e ter que operar de novo. Quem é que não pode carregar peso? Você falou isso e aí me veio essa pergunta na cabeça. Quem é que não pode, em hipótese alguma, carregar aí um peso extra? Eu falo para os meus pacientes que ninguém pode carregar peso. Então, mas tem gente que trabalha com isso. Tem gente que trabalha com isso. O ideal é ninguém carregar peso prejudica a coluna. E é muito prejudicial. Então, a gente Dá para fazer algum tipo de fortalecimento? Hoje em dia a gente ouve falar tanto que a musculação pode ajudar, feita da maneira correta. Sim. Aquele paciente que tem uma sobrecarga maior, ele tem que fazer um fortalecimento maior. Então, ele tem que ter um trabalho de fortalecimento muscular, que pode ser uma academia, pode ser mesmo uma atividade rotineira de caminhada, um paciente que gosta de jogar futebol, né? Tem uma prática esportiva que mantenha a musculatura forte e que mantenha o peso. Agora, aqueles profissionais que trabalham na área, um trabalho braçal, um trabalho de força, que tem que carregar um peso, tem manobras que tem que ser feitas para proteger essa coluna. Então, como o uso de coletes, tem protetores vertebrais lombar que devem ser usados para proteger o carregamento de peso. E o fortalecimento muscular junto com uma postura adequada. Então, se você tem que carregar um pneu de carro, carregue flexionando o joelho, não carregue flexionando o seu quadril, porque senão você vai forçar muito a sua lombar. Então, sempre procurar uma postura adequada para fazer essas atividades de impacto. Tem mais ligação, doutora. Agora a gente atende a Noélia, que fala de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Olá, Noélia. Boa tarde para você. Boa tarde, meu amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. Que Fica à vontade. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Tá. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho 3 hérnias de disco na lombar. E já fui a vários médicos e eles disseram para mim que eu não é operável, porque elas são 3 calinhos. Mas só que esses 3 calinhos, eles me incomodam muito, sabe? Tenho coisas na perna, aquela dormência nas pernas, né? E eu melhoro com osteopatia que eu andei fazendo, eu melhorei 90%. Mas hoje mesmo eu tô na crise, né? Eu não posso ficar tomando remédio, que é remédio de corticoide, porque me ataca o estômago. Eu tenho também aquela gastrite crônica. Não posso ficar tomando muito diclofenaco. E, olha, mas é uma verdadeira confusão. E dói a lombar também, que eu tenho a cervical, tenho problema na cervical também, tenho os 2 ombros me doem, já tive bursite, já tive tendinite. Eu tenho de tudo e não estou pronta. Então eu gostaria de saber
saber com o doutor se realmente existe hérnia que não é operável. O que ele podia fazer por mim? Sim. Muito obrigada, tá? Uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe. Amém, Noélia. Obrigada pela sua participação. O doutor vai esclarecer agora a sua dúvida. Noélia, podemos ver que você tem 3 hérnias de disco na lombar que estão te gerando dor e que estão te incomodando. A hérnia de disco lombar, que seja pequena, mas que é intratável, ela pode sim ser operada. Então, mesmo uma hérnia pequena que não tem efeito com uma boa fisioterapia, com uma boa acupuntura, com o uso de medicamentos, com uma boa reabilitação, ela pode sim ser operada, desde que tenha passado um bom período de reabilitação. Isso eu diria, pelo menos 6 meses de um tratamento adequado, sem sucesso, seria indicativo de um tratamento cirúrgico. Tá? Agora, o tratamento cirúrgico, para te ajudar e para melhorar, tem que ser muito cauteloso, porque 3 hérnias, elas podem gerar um problema enorme se forem operadas de uma forma inadequada. Então, a gente sempre tenta passar por um tratamento menos invasivo para tentar um sucesso sem precisar fazer uma grande cirurgia. Então, por exemplo, uma infiltração, muitas vezes é a solução, uma radiculotomia por radiofrequência, que é a geração de um calor na sua coluna lombar. Então, eu digo para a senhora ficar tranquila que existe tratamento, ele pode ter a cura, porém tem que procurar um profissional adequado, especialista na área, que possa te ajudar. Tá certo, doutor. Olha só, para a gente encerrar então o programa, o que depende de nós, que é a boa postura, não ter o sobrepeso, cuidar do colesterol, fazer os exames de rotina, tudo isso que depende da gente tem que ser feito. Começa desde a infância, né? Criança com mochila pesada, isso tudo vai prejudicar para a vida adulta? Com certeza, e deve ser uma educação desde pequena para a criança se cuidar, evitar de carregar muito peso. A mochila tem que ter no máximo 10% do peso da criança, né? Tem que ter uma cultura de proteção da coluna para que esse paciente venha ter uma vida adulta com qualidade, saudável e sem grandes problemas na coluna. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar os contatos aqui do Dr. Lucas Vasconcelos, 0 operadora 11 2385 5155, ou também 0 operadora 11 4304 5155. O site é www.lucasvasconcelos.com.br, lucasvasconcelos.com.br. Doutor, obrigada pela sua presença. É sempre um prazer te receber aqui. Já está convidado para voltar. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei então com o Dr. Lucas Vasconcelos, que esclareceu para nós um pouquinho mais sobre cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Obrigada pela companhia. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Excelente fim de tarde para você. Até amanhã. Tchau.